Boa tarde a todos. Esse é o primeiro seminário do Grupo Brasil Primeiro, batizado de Que País Queremos? A intenção desse seminário, o Grupo Brasil Primeiro, como sempre, quer fazer discussões a respeito do futuro do Brasil, sobre a sustentabilidade futura da economia brasileira, e para isso nós então reunimos uma série de nomes importantes num primeiro seminário que vai tentar fazer um repasso dos principais temas atinentes aí enfim, a possibilidade de desenvolvimento futuro do Brasil. E para essa primeira mesa nós contamos com uma presença muito ilustre, que é a do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr. Josué Gomes. Não sei exatamente se ele já está na sala, mas ele concordou, para nós é uma honra, ele concordou em fazer palavras iniciais, fazer uma abertura do nosso evento. Assim que ele estiver disponível, eu estou controlando isso aqui também pelo WhatsApp, ele vai então tomar a palavra para nos conferir aí alguns minutos da sua agenda numa abertura da nossa primeira mesa de debate. Doutor Josué, boa tarde. Eu sou Fausto Oliveira, organizador junto com o Grupo Brasil Primeiro aqui do nosso seminário Que País Queremos? O senhor é muito bem-vindo, nós agradecemos muito sua participação aqui na condição de uma fala de abertura. Né? Estamos cientes de que o senhor vai precisar, então, nos deixar dentro de alguns minutos. Eu gostaria de pedir, por favor, que o senhor tomasse, então, fizesse uso da palavra imediatamente como forma de, então, abrir e abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Fausto, em primeiro lugar, por favor, doutor, senhor, todos esses outros tratamentos, eu gostaria de ser tratado como Josué, por todos vocês. Até porque eu vi os nomes que compõem esse seletíssimo grupo e são todas pessoas que merecem a nossa admiração, respeito, aplauso, por serem pessoas que pensam o Brasil. Né? Eu tive a honra de ser convidado pelo nosso querido amigo Mário Bernardini para estar com vocês hoje. Infelizmente, eu tenho, de fato, um compromisso às 5 da tarde que vai me exigir que eu me desconecte aqui com vocês em torno das 4h20. Vou perder o debate, que eu acho que é riquíssimo, com um grupo, de fato, extremamente preparado e que pensa o Brasil. Aliás, eu tive a satisfação de ver que vários dos grupos estão conosco hoje na Fiesp, participando ou presidindo conselhos superiores, como é o caso do próprio Mário Bernardino, que faz parte do nosso Conselho Superior de Economia, do professor Luciano Coutinho, que preside o Conselho Superior de Pequena, Média Empresa e Produtividade, e muitos outros nomes que eu vi aqui que fazem parte, colaboram na Fiesp. Vi também os consensos a que o grupo de vocês chegou, e todos me chamam a atenção e podem me incluir dentro desta lista de consensos. Aplaudo demais o resumo aqui dos consensos a que o grupo de vocês chegou. Mas especialmente este de propor medidas e políticas que possibilitem o aumento da produtividade e da competitividade da produção de bens e serviços brasileiros, cada vez mais diversificados e complexos, para um desenvolvimento colocado a serviço da sociedade brasileira, que é o objetivo de todos vocês. Então, podem ter certeza que é o nosso objetivo, é o objetivo da Fiesp. Eu aqui vou ser redundante, tenho certeza, com tudo que vocês pensam. O Brasil, que foi o país que mais cresceu no mundo nos primeiros 80 anos do século passado, meio que desandou nas últimas 4 décadas. Né? Nós perdemos 3 nas últimas 4 décadas, especialmente a indústria de transformação sofreu muito. Nós que já tivemos uma participação no PIB de mais de 25%, temos hoje cerca de 11%. Obviamente não é a única razão que explica esta perda de vigor do crescimento econômico nacional, mas certamente está dentre as razões. Nós precisamos, para podermos crescer a taxas elevadas, a única maneira, no meu entender, e parece que também vocês entendem assim,
de conseguirmos minorar, inclusive, os problemas sociais que são dramáticos, e vocês listam também nessa lista de consensos esses problemas sociais que é inadmissível, inaceitável que estamos vendo, né? Nós precisamos recuperar o vigor da indústria de transformação. Para isso e com este objetivo, o professor Luciano Coutinho, por exemplo, está capitaneando um grupo de trabalho já com orçamento alocado, tanto do Senai quanto do SEBRE, que está participando desse esforço, para tentarmos aumentar a produtividade de 40 mil pequenas e médias indústrias do estado de São Paulo. Então, é uma jornada de digitalização da indústria paulista. Nós estamos lançando oficialmente ao público este programa agora no final de abril. Convido a todos que puderem participar do lançamento que participem, mas os recursos estão alocados, os profissionais do Senai e do SEBRE já estão disponibilizados para começarmos neste movimento de melhorarmos o processo de gestão dessas pequenas e médias empresas até chegarmos ao nível de digitalização. Este grupo de trabalho, como eu disse, liderado pelo professor Luciano Coutinho, está também negociando com bancos como a Desenvolve São Paulo e outras agências de financiamento, um pacote de financiamento que nos permita oferecer aos empresários financiamentos de longo prazo que possam ser amortizados com os ganhos de produtividade advindos dos processos de aumento de produtividade e digitalização. A Desenvolve São Paulo está totalmente engajada no processo. É óbvio que teve agora, recente, uma mudança do governo do Estado, mas acho que em nada muda a diretriz da Desenvolve São Paulo e, portanto, estamos muito motivados com esse programa. Além disso, como não poderia deixar de ser, precisamos treinar muito profissionais voltados para essa nova fase de digitalização que se acelerou muito com a pandemia. Com esse propósito, estamos fazendo, e já estamos basicamente comprometidos com a Amazon, com a Google, a Microsoft, treinar pelo menos, eram 200 mil profissionais, agora estamos elevando a meta para 300 mil profissionais em tecnologias modernas de informação, como, por exemplo, computação em nuvem, cibersegurança, inteligência artificial, engenharia de software usando técnicas como Agile e outras. Todos os alunos, através do Senai e do SESI, no caso o ensino médio, podendo contribuir com as empresas industriais de São Paulo e, eventualmente, obviamente, a nossa prioridade são as empresas industriais, mas outros segmentos de mercado, e todos esses profissionais terão, sem custo para eles, e com um custo mínimo para a nossa entidade, porque estamos negociando taxas baratas, certificações internacionais que permitirão a esses jovens trabalhar em qualquer empresa do mundo. Muitas vezes hoje trabalham, não tem sequer sair de casa, né? Trabalham em home office, mesmo trabalhando para empresas na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Então, isso também é algo fundamental. O terceiro ponto fundamental é que estamos trabalhando para ajudar o governo do Estado de São Paulo, juntamente com outras instituições que estão voltadas para a educação, a implantar o 5º itinerário educacional que começou a vigorar este ano com a entrada da reforma do ensino médio. Vimos com o secretário de Educação que deixou recentemente a secretaria para concorrer a um cargo eletivo, que foi um grande secretário para o Estado de São Paulo, como a sua substituta, que estava lá como a sua adjunta, a necessidade de instituições como o Senai, mas não só o Senai, dar as mãos às escolas de ensino médio do Estado de São Paulo para implantarmos o 5º itinerário. Só o Estado de São Paulo tem 1,3 milhões de alunos no ensino médio. Obviamente que, do ponto de vista constitucional, é
vamos dizer, uma função básica do Estado oferecer o ensino médio, mas alguns grandes municípios, como a cidade de São Paulo, também oferecem alguns programas de escola média. Então, vamos também ajudar esses grandes municípios. Mas só o governo de São Paulo tem 1,3 milhões de alunos no ensino médio e estão hoje sem condições de oferecer o quinto itinerário, por várias razões, às vezes até condições, vamos dizer, da engenharia de colocar de pé o curso profissional tecnológico. Além disso, juntamente com fundações privadas, vamos estar mostrando para a sociedade, para os alunos, para os jovens, que o ensino profissional tecnológico é uma excelente alternativa. Hoje, a sociedade brasileira valoriza muito o ensino superior e, às vezes, não dá tanto valor ao ensino profissional tecnológico. E eu acho que é uma função nossa convencer os jovens, convencer as suas famílias, que não é em detrimento do ensino superior, que depois pode ser cursado, os jovens podem perfeitamente começarem a sua vida profissional com o ensino profissional tecnológico, que, aliás, é o que acontece em alguns países da OCDE, justamente aqueles que têm o menor índice de desemprego entre os jovens, países como a Alemanha, Suíça, Áustria, Holanda, todos priorizam o ensino profissional tecnológico e, com isso, conseguem taxas de desemprego entre os jovens muito mais baixas que outros países que, às vezes, enfatizam mais o curso superior. E uma coisa, de novo, não é em detrimento da outra. O Senai tem uma experiência grande na parte desde a sua fundação, 80 anos atrás, 1942, na parte de identificar uma demanda da indústria e transformar, através de uma engenharia pedagógica, em cursos que treinem o profissional para ter a habilidade para atender aquela demanda. Então, esta engenharia pedagógica do Senai, a parte de treinamento de professores, os próprios professores, a montagem de laboratórios vai ser colocada à disposição não só do governo do Estado de São Paulo, como de grandes municípios, com o objetivo de também ajudarmos na implantação do quinto itinerário e oferecer vagas para, se possível, a grande maioria desses jovens que fazem o ensino médio hoje em São Paulo. Obviamente, entendemos que, para recuperarmos a indústria, não basta apenas a reforma tributária, que defendemos, e estamos trabalhando nela, fazendo um consenso entre todos os setores privados, serviços, comércio, indústria, agronegócio. Não basta apenas nós também termos uma agenda mais moderna para a reindustrialização do país, ou seja, nós defendemos, sim, política industrial, defendemos, sim, a presença do Estado no planejamento, mas não defendemos subsídios, não defendemos protecionismo, não é esta a política industrial que defendemos uma política industrial moderna. Mas também precisamos fazer a nossa parte, que é aumentar a produtividade, aumentar a inovação, e isso só se faz através da educação. De maneira que essa é a visão da Fiesp, a visão que é muito uníssona entre os conselhos superiores da Fiesp, conselhos superiores como o que eu citei, o conselho presidido pelo professor Luciano Coutinho, que me deu a honra de aceitar presidir esse conselho e montou um conselho da mais alta qualidade. O Conselho Superior de Inovação e Competitividade, que é presidido pelo Pedro Vonchovski, que também montou um conselho da mais alta qualidade, com reitores dos 5 centros universitários mais importantes do nosso Estado. O Conselho Superior de Economia, presidido pelo nosso colega industrial, José Roberto Hermílio de Moraes. E posso citar tantos outros, o Conselho Superior de Desenvolvimento Sustentável, presidido pelo nosso querido amigo Fábio Colette Barbosa, que tem uma atuação muito forte também nesta área. O Conselho Superior de Infraestrutura, Murilo Passos, que, aliás, diga-se de passagem, infraestrutura, irmã siamesa
da industrialização. É inconcebível que nós possamos reindustrializar o Brasil, continuando a investir apenas 130 bilhões de reais, como vamos investir esse ano, ou seja, menos de 1,5% do PIB, ou cerca de 1,5% do PIB, quando precisamos investir por pelo menos 10 anos, cerca de 4,5% do PIB para recuperarmos a nossa infraestrutura e fazermos com que o capital de infraestrutura no país volte a ser mais de 50% do PIB, como são nos países da OCDE. Já tivemos esse capital de infraestrutura em relação ao PIB, mais de 55%. Hoje temos cerca de 35%. Precisamos voltar a investir 320, 350 bilhões por ano, como vocês defendem também, é um dos consensos que eu vi listado aqui por esse grupo de trabalho, estamos investindo 120. E olha que estamos investindo 120 com o Estado investindo só 40, 30, 40, ou seja, é óbvio que todos nós somos iniciativa privada e queremos a preponderância do setor privado, mas é impossível que o setor privado consiga investir os 330, 340, sem uma presença do Estado, no mínimo, para em algumas regiões onde ainda não há demanda, garantir essa demanda, porque senão o setor privado não consegue investir, não consegue nem financiamento para investir. De maneira que a agenda de vocês é a agenda da Fiesp. Estejam em casa na Fiesp, aliás, muitos de vocês já são Fiesp. Gostaria que todos passassem a frequentar a Fiesp, nos ajudar a equipe que está lá, não é Josué na presidência, eu sou apenas um membro de uma equipe espetacular, com pessoas realmente brilhantes, como as que eu já mencionei, e outras que eu esqueci aqui, que vão construir, se Deus quiser, um novo país, uma nova era, em que possamos voltar a ostentar as primeiras taxas de crescimento no mundo, como já tivemos ao longo dos 80 anos do século passado, dos primeiros 80 anos do século passado. Para concluir e para mostrar a importância que damos à infraestrutura, à reindustrialização e à educação, vou terminar por dizer que só trouxe, além de nomes, como eu já citei, que são todos voluntários, só trouxe 2 profissionais para se somarem aos profissionais da casa. Um é o Wilson Risolia, que foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, e depois de uma vida no setor financeiro, se apaixonou pela área de educação e foi um grande secretário de Educação no Rio, todos reconhecem. Depois foi para a Fundação Falcone, no campo da educação, depois Fundação Roberto Marinho, e trouxemos ele para a Fiesp justamente para fazer essa ponte com a educação pública. Sem estarmos de mãos dadas com a educação pública de qualidade no Brasil, dificilmente vamos consertar o problema da educação no Brasil. Por maior que sejam as nossas instituições privadas, nós nunca conseguiremos ter o alcance da educação pública. Por exemplo, o SESI é uma instituição espetacular, 97 mil alunos, e é uma das maiores do Brasil. É nada perto dos 6 milhões de alunos de escolas públicas no estado de São Paulo, cerca de 6 milhões de alunos. Então, trouxemos o professor Risoli. E trouxemos também o Igor Rocha, o nosso economista-chefe, e por 2 razões importantes. Primeiro, pela sua inteligência, pelo seu brilhantismo, e pelo fato que me chamou muita atenção de um jovem economista que não foi cooptado pelo setor financeiro, foi fazer seu PhD na Europa em assuntos ligados à indústria, à política industrial, assuntos ligados à economia real. E esteve na Abdib, ou seja, nada melhor do que um profissional oriundo de uma associação ligada à infraestrutura para trazer justamente essa ligação, infraestrutura e reindustrialização. De maneira que são essas as palavras, aplaudir o grupo, tenha certeza que vão sair propostas brilhantes deste grupo tão seleto, agradecer, e eu vou agradecer através do Bernardino de ter me feito o convite, pedir desculpa que eu não vou poder assistir até o final, mas termino por aqui e vou estar ouvindo vocês até a hora que eu puder e tiver que sair. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Josué, então sem doutor, sem senhor, sem apenas Josué, mais um dentre nós.
É uma honra para a gente ter a participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo abrindo o nosso evento. Eu vou, então, passar a próxima parte, que é realmente a parte do debate, em que nós vamos ter a presença do jornalista José Paulo Kupfer, dos professores André Roncalha, da Unifesp, e Samuel Pessoa, da FGV IBRE, para dar prosseguimento aqui ao nosso debate, então, sobre o tema Estado, Mercado e Políticas de Desenvolvimento. Passo aqui agora, vou abrir os microfones aqui das pessoas que vão dar prosseguimento, então vou achando aqui rapidamente. Foi uma surpresa e uma honra, convite que o Fausto fez para eu mediar esse debate. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não pretendo falar muito, só quero mediar. São dois economistas. Vamos começar, Paulo. Então, por favor, em respeito do horário, você pode puxar então aí o debate. Tá certo, está tendo uns delays aqui. Então esse debate vai ser feito por dois economistas, como diz o clichê, que não precisam de apresentação, então eu não vou apresentá-los, e só queria fazer uma menção. Queria dizer que o tema me é de grande... para mim, é de grande relevância. Eu acompanho essa discussão, esse debate, há uns 40 anos, e acompanho com um privilégio muito grande, que é ter tido um interlocutor, referência nesse assunto, meu irmão Davi Kupfer, com quem eu ia buscar as melhores águas da fonte que ele sempre foi. Então, não só para mim é relevante, como é, de certa forma, uma emoção, 2 anos e pouco depois da morte prematura do Davi, está aqui provocando, porque essa é a minha função, esse debate. Queria começar com o Samuel, que eu não estou vendo ele, também não sei se ele está ouvindo. Recentemente, Samuel tem escrito, tem estudado, pelo que escreve nas suas colunas, a Coreia, tem feito comparações com o Brasil, e uma das questões que o Samuel coloca, e todo mundo coloca, enfim, também é uma questão absolutamente de consenso, que é a questão da educação. Até o próprio Josué falou em educação e tudo mais. Mas eu, que sou um jornalista chato, eu acho assim, você pode ter a melhor educação do mundo. Aliás, para você ter a melhor educação do mundo, você precisa romper com um falso impasse, que é: Brasil investe pouco no ensino básico e gasta muito com o ensino superior. O problema é que é uma questão complexa, porque se você não vai ter um ensino básico de qualidade, se o ensino superior, onde forma os professores que vão ensinar para o ensino básico, for uma porqueira. Então, dentro dessa ideia de que esses falsos impasses, essas questões, essas narrativas sem consistência, eu penso assim: você pode dar a educação de qualidade que você quiser, se o país não cresce, se a economia não cresce, se o sistema todo, como meu irmão dizia, o ecossistema é hostil à indústria, é hostil à inovação, você vai ter grandes engenheiros virando suco, ou, mais modernamente, dirigindo carros por aplicativo. Então, a questão, tudo bem, Samuel, educação sim, mas qual é a base para que isso funcione? Talvez. Então,
Talvez, André, você pode... Eu perguntei para o Samuel, mas como mau mediador e você, eu deveria ter dado a ele uns 10 minutinhos para ele fazer uma apresentação, botar os pontos que ele considera mais importantes. Enquanto o pessoal aí tenta botar o Samuel no ar, você podia fazer um primeiro apanhado de como você enxerga a questão proposta, que enfim, tudo sobre a industrialização, né? O mercado, o Estado e o desenvolvimento. Então, você tem uns 10 minutinhos, pode usar todo ou pode usar menos, não tem problema, para dar um esquenta, vamos dizer assim, no tema. Tá bom, Zé Paulo, agradeço demais pela abertura. É uma pena, eu queria ouvir a primeira reação do Samuel a essa questão, mas a gente pode também retomar isso mais adiante. E quero também agradecer aqui ao Fausto pelo convite e essa audiência incrivelmente qualificada. E eu vou tentar, obviamente, colocar aqui o meu entendimento sobre o que eu entendo ser os principais desafios que o Brasil enfrenta nessa virada de esquina aqui da geopolítica mundial, em que a gente vê um rearranjo do tabuleiro, que eu entendo ser um rearranjo que é persistente, em que a gente vê a emergência de outros polos, em dimensões da vida econômica e social e cultural mundial, que não tendem mais a se concentrar em torno dos Estados Unidos. Esses polos vão emergindo com fragmentos e dimensões específicas, e isso abre para o Brasil, obviamente, uma série de desafios, mas também uma série de oportunidades. Então, nesse breve comentário inicial, eu gostaria de iniciar dizendo que o modelo econômico adotado nos últimos 40 anos, se a gente puder chamar assim esse modelo que ficou convencionado de chamar de neoliberal, e isso novamente é o FMI chamando, e não, né, não historiadores em geral focados nesse tema, mas o próprio FMI deu esse nome. Esse modelo não preparou as economias que seguiram esse modelo, desde a sua dimensão mais prática na economia, que ficou chamada de consenso de Washington, né, aquele conjunto de regras que facilitariam os países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, sair da crise e da dívida iniciada em 1982 no México e que tirou esses países do mercado internacional de crédito. Então, esse modelo de economia que buscava não necessariamente um Estado mínimo, mas um Estado bastante direcionado para a acumulação de capital e de riqueza em determinadas frações da economia, enfrentou uma dificuldade enorme, que são esses choques sistêmicos que começaram, né, com a grande crise de 2008, a crise depois da periferia da Europa em 2011, a pandemia e, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E esses choques revelaram as fragilidades, né, da confiança exagerada na capacidade de autorregulação e autoproteção dos mercados internacionais e principalmente da proteção com relação às economias. E um irrecorrível poder de veto econômico, que as externalidades, e aqui eu coloco externalidades entre aspas, porque eu entendo que o conceito externalidade ajuda a comunicação, mas é uma falsidade do ponto de vista histórico e do ponto de vista do sistema econômico, porque não há nada externo ao sistema climático, à questão sanitária e principalmente a questão geopolítica. Elas fazem parte da própria dinâmica da economia, mas certamente esse modelo não preparou os países para prover e garantir segurança alimentar militar e também a segurança energética. Então, o que a gente viu com essa série de irrupções de crises sistêmicas foi uma dificuldade dos sistemas econômicos que aderiram a esse modelo, né, esse arranjo econômico muito centrado na globalização dos mercados, da livre mobilidade de capitais, da livre organização do comércio internacional, sempre pautado por regras que, no meu ver, carregam uma gritante assimetria entre norte e sul, e isso gerou, então, uma dificuldade enorme para que, no correr dessas crises, as economias nacionais tivessem capacidade de resposta.
Então, essa preferência pela eficiência dos mercados acabou preterindo a criação de sistemas de reação a riscos, tanto a segurança nacional, e aí a gente pode dividir em segurança econômica, sanitária e energética, e as falhas na capacidade de reação do sistema econômico, que, inclusive, o plano Biden, né, o conjunto de assessores, chamou de resiliência econômica recentemente. Então, nesse contexto, vários anseios antigos ressurgem agora com uma nova roupagem, que é a prioridade, a uma hierarquia, só que agora nova, de valores que vão orientar a política econômica, ou seja, não deixar mais na mão dos mercados, entender para onde as nossas economias vão, para onde a gente deve atuar e principalmente resgatando a capacidade de atuação do Estado. Então, a incapacidade de entrega de maior crescimento econômico, que por sua vez, na visão do modelo neoliberal, promoveria a paz mundial e reduziria as desigualdades, acabaram desacreditando esse conjunto de políticas, e a sociedade, então, passou a buscar um propósito compartilhado com essa ferramenta magistral, tanto do ponto de vista alocativo, quanto do ponto de vista epistêmico, para os hayekianos aqui presentes na produção de conhecimento, que é o mercado. E isso, obviamente, leva à necessidade de a gente repensar o papel das políticas industriais e, principalmente, a receptividade a essas ideias. E o que a gente já vê acontecendo no debate, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, é uma mudança em direção a uma maior aceitação com relação à importância das políticas industriais. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que não tem mais espaço para dizer se a gente tem que fazer política industrial. Acho que o Bidenomics, que eu tive a honra de organizar um livro com o ex-ministro Nelson Barbosa, trazendo essa discussão para o Brasil, né, o que significa um país como os Estados Unidos passar a adotar a ideia de um Estado planejador, de um Estado que vai dirigir a atividade econômica, que vai afetar a alocação de recursos, resgatando infraestruturas humanas e físicas, o que isso significa para quem está na periferia do sistema, para quem está aqui na América Latina, em particular o Brasil, depois desses 4 anos de fortíssima e profunda deterioração das capacidades, tanto de planejamento e coordenação do Estado, quanto na capacidade econômica da economia de reagir a essa estagnação que já dura uma sequência de anos, que está derrubando a nossa renda per capita, gerando uma grave crise social que certamente precisa de soluções de longo prazo para que ela possa ser melhorada. Então, o Bidenomics, né, essa manifestação histórica de uma agenda centrada nesse protagonismo do Estado, precisa, na minha visão, ter a sua cara tropical, precisa ter a sua cara brasileira, e eu acho que esse é um momento importante para a gente discutir, mas começar a discutir, obviamente, em mais detalhes, né, como que a gente vai fazer. Então, um pouco a perspectiva que eu pretendo trazer aqui nesses primeiros minutos aqui é que quando a gente pensa o Brasil, eu entendo que 3 grandes conceitos, ou termos, ou expressões precisam ser resgatadas e precisam ter a sua centralidade restaurada no debate. Primeiro é o termo soberania, e a soberania pode ser, então, atribuída a diferentes dimensões da nossa sociedade. Eu entendo que soberania econômica e tecnológica deveriam ser um valor substantivo a guiar a nossa atividade, como o Velho Furtado sempre colocou para a gente. A sociedade precisa ter os seus fins claros, e não ficar apenas discutindo a lógica dos meios, sobre qual é a melhor forma de atingir um meio que é determinado por uma entidade que não atende necessariamente a preceitos democráticos. E, novamente, quem conhece o Hayek sabe que o mercado não precisa necessariamente de democracia para funcionar. Segunda expressão, desenvolvimento nacional. Acho que esse é um termo que acabou sendo terceirizado para a dinâmica internacional no contexto da globalização. Isso o próprio Danny Roderick, Joseph Stiglitz, para quem preferir referências internacionais, vem falando isso já há muito tempo. E, finalmente, a ideia, e essa eu quero frisar de maneira importante, porque acho que ela vai, de certa forma, gerar aqui uma diferença rica em termos de debate com o Samuel, que é o conceito de inclusão produtiva. Tá? Não que ele não defenda, mas eu acho que as formas como a gente pensa a inclusão produtiva são bastante diferentes. Eu acho que esses 3 itens, soberania, desenvolvimento nacional e inclusão produtiva, servem como esses fins que o Celso Furtado colocava como elementos importantes para a gente agora, na remodelagem de como a economia brasileira vai se inserir nesse novo arranjo internacional, a gente possa trazer o aspecto social para dentro do conjunto de políticas econômicas. Então, a ideia de políticas de redistribuição
tanto a parte de seguridade quanto a parte de educação, acho que é absolutamente indiscutível a importância e quão fundamentais elas são, mas elas precisam de complemento, como o próprio Josué colocou aqui de maneira muito clara. Então, a política de desenvolvimento que envolva as dimensões produtivas e tecnológicas, elas são fundamentais para que você possa aproveitar esses ganhos do investimento feito em educação. A gente tem a situação brasileira caótica em que não faz mais sentido a equação de Mincer, né, em que frequentemente se utiliza, que cada, né, ano de estudo gera 10% a mais de rendimento. Eu sei que isso é praticamente uma pedra filosofal da profissão do economista, mas eu tenho muita dúvida se isso ainda vale numa economia como a nossa, porque a gente já virou quase que um meme. Isso já está na boca dos comediantes. Eu recentemente assisti um comediante, ele estava na plateia e ele pergunta, você faz o quê? E a pessoa da plateia fala, sou engenheiro de produção. Ele fala, então tá quase Uber, né? Só mais um pouquinho você já vira Uber. Isso já está na boca dos comediantes. E eu acho que essa é uma realidade que tem muito a ver com a maneira como a gente aproveita aquilo que se convencionou chamar, que eu também acho um nome bastante pobre na literatura econômica, que é capital humano. Mas, na ausência de uma terminologia que permita uma discussão, a gente usa esse termo. Isso significa o quê? Que a gente precisa inserir a economia brasileira de uma maneira a proteger-nos de uma série de ciclos e choques internacionais que tendem a se acirrar nos próximos anos e principalmente nas próximas décadas, para que a gente não se veja refém, como a gente está hoje, né, desses choques de preços de alimentos, de energia e, fundamentalmente, da especulação que ocorre também com a taxa de câmbio, que tende a volatilizar demais a taxa de câmbio. Finalmente, a desindustrialização brasileira, ela não é apenas um fenômeno precoce para o nosso nível de renda, né? A gente tem um nível de renda per capita em dólares muito baixo para já passar por um processo de perda de tecido industrial como que a gente vem passando. Isso é já amplamente registrado na literatura, a gente tem vários colegas muito qualificados que trabalham nessa seara, e o problema dessa desindustrialização é que ela é muito acelerada. E dentre as diversas causas que a gente pode usar para explicar, que vai desde a dinâmica da taxa de câmbio, mas passa pela estrutura tributária, que o Josué mencionou aqui, que tem um forte viés regressivo e distorsivo, não apenas do ponto de vista da composição setorial, da dinâmica setorial e do perfil exportador, mas também do ponto de vista da distribuição de renda e de riqueza, que tende a gerar um sistema econômico que faz com que as nossas empresas, infelizmente, não consigam crescer, à exceção daquelas já grandes que conseguiram constituir um sistema organizacional razoavelmente amplo, né? Mas a vasta maioria do nosso sistema empresarial é um sistema de pequenas empresas que tem até 30 funcionários, né? A gente não está falando de um sistema econômico que tem um número muito grande em termos representativos da economia como um todo de empresas maiores. Além disso, um sistema deficiente de financiamento, e eu estou falando de um sistema de financiamento paciente, nos termos da Mariana Mazzucato, que olha o longo prazo, e está observando exatamente o alinhamento não apenas às mediações feitas pelo mercado, mas a esses fins da sociedade de maior inclusão produtiva, de redução da desigualdade social e também maior formalização e segurança econômica no emprego. Isso significa, por fim, adicionar dois aspectos importantes que o nosso querido professor Davi Kupfer, que o Zé Paulo aqui mencionou, ele sempre colocava, primeiro, a política macroeconômica, que é excessivamente sensível e muito responsiva à inflação de custos, que gera essa reação da taxa de juros por parte do Banco Central de subir excessivamente para segurar os outros preços da economia, que tem uma série de efeitos setoriais importantes, em particular sobre a manufatura, sobre a indústria de transformação, e finalmente o desafio que eu considero o maior de todos, que é a consolidação do Sistema Nacional de Inovação, que gere uma disciplina sistêmica para a iniciativa privada e também para a estatal. Ou seja, isso que o professor Davi Kupfer chamava do miolo ausente da economia brasileira é algo que a gente nunca conseguiu fazer, e nesse ponto eu me alio a uma das críticas que normalmente se faz ao modelo desenvolvimentista entre os anos 30 e os anos 80, que a gente nunca conseguiu consolidar esse Sistema Nacional de Inovação. Então, a doença industrial brasileira, que o professor Davi Kupfer colocava, que é inclusive um dos capítulos do Bidenomics, no qual eu autoro para manter e celebrar essa tese
que o professor deixou para a gente refletir, ela vai se manifestar num curto prazismo, que é não apenas minimizador de custos, mas ele também posterga investimentos por conta exatamente de um ciclo econômico brasileiro, que tende a ser muito breve nas expansões, que, se a gente lembrar o Keynes, é quando os empresários ganham maior confiança para investir, e excessivamente demorado nas recuperações, com graves efeitos sobre a estrutura econômica, que vão reforçar, na minha visão, também a desindustrialização da economia brasileira. Então, desde os aspectos mais macro de política econômica, que vão afetar os ciclos de crescimento da economia brasileira, até os elementos microeconômicos, que esses são fartos para a gente também discutir e desenvolver possíveis políticas, o desafio brasileiro, na minha visão, vai ser reconstruir essas capacidades produtivas e tecnológicas, só que dentro de um plano de saída de curto prazo dessa crise, mas também de entrada num novo contexto internacional que vai requerer, na minha visão, um novo modelo econômico nacional. Ou seja, a gente vai precisar, de cara, ao longo dos próximos anos, gerar pelo menos 20 milhões de empregos urbanos e garantir uma mínima segurança econômica a mais de 25 milhões de pessoas subocupadas e segurança alimentar a mais de 100 milhões de pessoas que vêm passando por alguma dificuldade nessa seara. Então, esses três valores fundamentais que eu mencionei, que vão de sofisticação produtiva, a digitalização da economia e a própria economia verde, que vão enfrentar esses desafios da economia nas próximas décadas, precisam ter os requisitos atendidos, e daí a ideia de um plano que traz um núcleo e as suas consequências quase que lógicas, né, da aplicação desse plano, que são os investimentos em infraestrutura, que também já foram mencionados, que estão há décadas abaixo das necessidades do país, e também as consequências sociais, que vão vir imediatamente na forma de formalização do emprego. Porque uma característica fundamental da indústria, e todos aqui já estão cansados de saber disso, não é apenas aquela que gera difusão e a capacidade de autogeração de conhecimento e de tecnologia, mas é aquela que gera maior qualidade, maior quantidade de empregos formalizados que geram essa segurança econômica, que outros países também viram, né, se esboroar no tempo. O caso americano é um caso importante nesse sentido. Então, e aí, para eu finalizar, eu acho que o nosso desafio de entrar nessa indústria 4.0, com toda a sua internet das coisas, inteligência artificial, de fato vai exigir uma integração com o nosso sistema industrial. Certamente, o que a gente conhece hoje por manufatura, por indústria, vai diminuir a sua capacidade de gerar dinamismo ao longo do tempo, mas ela é fundamental do ponto de vista da composição da economia, da capacidade de a gente gerar um ecossistema de tecnologias que vão ser não apenas complexas, mas também vão ter essa capacidade de integrar as diferentes partes do país nos seus diferentes níveis de complexidade, e a partir daquilo que a gente já produz hoje, que a gente já tem competência para produzir, isso vai desde a agricultura, passando pela indústria e também afetando os serviços mais sofisticados. Então, esses três valores fundamentais me parecem ser os grandes desafios que a gente tem, tendo o Estado como um agente coordenador dessa atividade. Eu acho que essa nova agenda de política industrial que emerge com uma discussão tanto internacional quanto nacional, vem justamente, né, oferecer um aprimoramento da qualidade dessas parcerias entre Estado e mercado, sob o olhar vigilante da sociedade civil, para que esses valores, caso eles sejam aqueles escolhidos, né, pela sociedade, possam ser observados ao longo da execução desses planos. E, finalmente, a metodologia que eu entendo ser talvez aquela mais consensual dentre as críticas feitas às políticas industriais, é que elas sejam políticas breves, focalizadas a partir de objetivos que estejam alinhados com a sociedade e que consigam dar um resultado rápido e principalmente uma porta de saída para evitar os típicos problemas associados ao patrimonialismo, ao clientelismo, que facilmente acometem relações Estado e mercado em sociedades muito pouco desenvolvidas. E a gente não pode esquecer que o Brasil é uma economia pobre, é uma economia em que ainda a gente tem muito que avançar quando as pessoas, numa crise como essa, passam, então, a voltar a uma tecnologia de aquecimento, né, da sua alimentação, que é uma tecnologia de séculos atrás, que é usar lenha, quando falta o dinheiro para pagar a energia. André, para encerrar... Eu já terminei, Zé Paulo. Ótimo.
Bom, então, parece que o Samuel está on. Viu que coisa moderna, Samuel? Então, o Samuel está on, então ele pode também aproveitar, se quiser, a minha questão ou não, para fazer uma abordagem dele. O Samuel está aí. Vocês me ouvem, gente? E ele, como eu também, para ler, tem que tirar os óculos. Então, Agora nós ouvimos você, Samuel. Bem-vindo ao nosso evento, finalmente, então, está conectado. Isso, lente multifocal é conversa mole, não funciona a partir de um certo momento. Mas, enfim. Então, Samuel, bem-vindo. Você tem aí até 15 minutos para ser equânime com o André, para dar o seu recado. Samuel, antes, por favor, eu só quero deixar um recado aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas ao professor André, ao professor Samuel, use o chat daqui do Google Meet, que eu, ao final do debate, então, vou selecionar o que der para perguntar, eu passarei aos nossos convidados. Obrigado, professor Samuel, por favor. Obrigado, Fausto, pelo convite, um prazer estar aqui com o André. Zé Paulo, obrigado pela mediação. Zé Paulo, na fala dele, lembrou a triste morte do irmão dele, o Davi, que era uma pessoa que conhecia muito política industrial e poderia estar nessa mesa nos ajudando a pensar desse tema. Eu quero começar essa fala com uma notícia triste. Hoje acabou de falecer o ex-ministro da Fazenda, secretário do Tesouro, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Eduardo Guardia. Uma tristeza, 56 anos, mais um grande profissional que nos deixa, um câncer no cérebro. Eu estou meio abalado, mas vamos tocar. Acho que o tema é muito importante. Tenho certeza que Eduardo adoraria participar e dar os seus pontos de vista aqui. Então, queria começar com essa homenagem ao nosso ex-ministro. Muita tristeza. O Zé Paulo começou com uma pergunta muito específica, que é a questão da escolaridade. E esse tema foi tocado na fala do Eduardo, quando o André falou da equação de Mincer, que é aquela equação que estabelece uma relação entre escolaridade da pessoa e renda da pessoa. Então, o que a gente sabe? Acho que o primeiro ponto é que eu entendo esses casos de engenheiros. Em geral, os economistas, quando estudam educação, a gente principalmente enfatiza os níveis mais fundamentais. Quer dizer, a educação que tem ainda mais um caráter público, uma natureza de bem público, é o fundamental 1. É a pessoa ser muito bem formada no fundamental. O curso de engenharia, ele já ou outros cursos superiores, eles já são cursos que têm uma natureza de bem privado. Em que sentido que eles têm uma natureza de bem privado? No sentido que, pelo diferencial de salário, se a pessoa fizer uma opção boa, dada a natureza do mercado de trabalho daquela sociedade, ele vai recuperar o investimento que ele fez pelo diferencial de salário. Mas o que a gente sabe até hoje é que, quando a gente abre uma PNAD, que é uma pesquisa que envolve 300 mil famílias, uma análise por amostragem do IBGE, e calcula a equação de Mincer, ela continua valendo para o Brasil, bonitinha. Acho, até onde eu sei, ela está dentro, é um padrão, ela vale, ela é observada, e existe no Brasil, não só no Brasil, é um fenômeno universal, uma relação positiva entre anos de escolaridade e renda que as pessoas fazem. A questão que fica, acho que essa é a pergunta, e aí eu, como economista de uma tradição mais liberal, tenho uma visão diferente do André, e eu sei que o Zé Paulo também tem uma visão diferente da minha, que é a questão das ocupações e das habilidades embutidas na pessoa. A visão mais liberal minha diz, se você fizer tudo certo, se tiver uma escolaridade de qualidade, as ocupações aparecerão. E é possível que eu esteja errado, tá? Não vou ficar aqui brigando com isso. Eu acho que a gente tem algumas evidências que vão na direção do que eu falo, mas é perfeitamente possível argumentar que, se a gente fizer tudo certo, as ocupações elas não aparecerão e vai precisar algum tipo de política pública para gerar as ocupações. Que, em geral,
o que a tradição nacional desenvolvimentista, intervencionista, diz que é o que precisa ser feito. Aí, eu sou meio... Eu acho que nos últimos anos eu mudei um pouco meu pensamento a respeito desse tema. Eu acho que, com relação ao tema de política industrial, acho que muito menos, acho que é pouco produtivo a gente entrar nessa discussão aqui, não faz, tal, sou contra. Eu acho que é uma política pública. A gente tem que ter algum conjunto de protocolos, e acho que a fala do André deixou bem claro isso. E eu acho que isso é um avanço com relação ao nosso passado, eu acho que até ao nosso passado recente. Quer dizer, se a gente vai fazer políticas de desenvolvimento industrial setoriais, e eu acho que isso aplica-se para políticas de desenvolvimento setoriais, mas eu acho que aplica-se a políticas públicas em geral, também na área social, também na área ambiental, em todas as áreas. Quer dizer, eu acho que toda política pública ela tem que ter protocolos, no sentido que ela tem que ter um objetivo claro, ela tem que ter os meios para atingir aquele objetivo, tem que ter métricas que mensuram se o objetivo está sendo atingido ou não, e tem que ter regras de saída se a coisa der errado. A gente sabe que, nesse processo de desenvolvimento tecnológico, você tem lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tem aqueles fundos de investimento que vão atrás de tecnologia. Uma das características que caracteriza o bom gestor desse tipo de investimento não é saber o que vai dar certo, mas é rapidamente saber o que deu errado, e descontinuar e ir para a próxima. É uma coisa meio parecida com peneira de garoto de time de futebol, peneira de base, time de base. Tem um monte de gente, alguns vão dar certo, e você tem que saber quando deu errado. Então, acho que, nesse tema, a gente tem que pautar, acho que a questão que faltou, por exemplo, nesse último período nosso, foi nós termos bons protocolos. Eu vou dar um exemplo só do que eu chamo que é bom protocolo. Eu era assessor do senador Tasso Gereissati em 2004. E aí chegou para mim o plano de desenvolvimento da indústria naval, o grande plano de modernização da indústria naval, PROMEF. Chegou uma brochurinha, acho que era 4 ou 5 folhas. Era muito pouco material. Ora, se o Estado brasileiro vai querer desenvolver a indústria naval, tem que ter um esforço de 1 ano, pelo menos, 6 meses, com pesquisadores que entendem do assunto, para ter um diagnóstico correto. Nós tentamos a indústria naval nos anos JK, e ela quebrou nos anos 60. Nós tentamos a indústria naval com Geisel, e ela quebrou. Nós tentamos a indústria naval com Lula agora, e não conseguimos continuar. Então, e, por outro lado, tem evidências, tem trabalhos que mostram que uma intervenção muito pontual da Coreia entre 73 e 79, e eu enfatizo aqui porque 73 e 79 é um período mais curto do que 2006 e 2014, que foi o período em que nós tivemos o maior intervencionismo ultimamente. Essa intervenção na estrutura produtiva coreana, que houve entre 73 e 79, gerou uma mudança forte naquela indústria, e a intervenção, ela entrou, houve a intervenção, os objetivos foram atingidos e os instrumentos foram retirados. E aí você teve uma transformação e a coisa andou com as suas próprias pernas. Então, eu acho que, nesse tema, a questão é sustentabilidade. A gente tem que pensar políticas que garantam que a política seja sustentável, que, se não der certo, ela seja descontinuada. E aí tem esse problema, gente, que aqui é o Brasil. A gente tem que saber lidar com as nossas circunstâncias. Uma característica do Brasil é que a gente tem uma economia política que, rapidamente, você cria direito adquirido. É por isso que é tão difícil terminar as coisas. Você cria uma estrutura, você cria uma estatal, você cria um grupo de interesse defendendo aquilo, a coisa dá errado e a estrutura você tem que carregar ela forever. Então, esse é um dos problemas que os asiáticos, por exemplo, não têm. Então, eu acho que, do ponto de vista do tema da educação, já expressei como que eu reajo. Da questão da política industrial, eu já tratei como que eu penso hoje esse tema. Vamos discutir a questão macro. Primeiro, eu acho que a indústria
é um setor que sofre muito. Sofre muito porque é um setor que a carga tributária sobre ele é maior do que serviços e agropecuária. E eu acho que a gente tem que equilibrar esse negócio. Tá? E aí tem um problema, né? Que país nós queremos? É o título dessa mesa. Ora, país nós queremos, nós somos uma democracia. E a gente já sabe que país que a gente quer, porque a gente sabe como que a sociedade tem se pronunciado nas urnas. E a sociedade quer um país com uma carga tributária elevada e quer muita transferência para um estado de bem-estar social. O Brasil gasta com programas contributivos e não contributivos para aposentadoria 13% a 14% do PIB. O Japão gasta 13%. O Japão tem uma razão de dependência, que é a proporção de pessoas com 65 anos ou mais, como proporção da população ativa, de 47% do PIB. O Brasil tem uma razão de dependência de 13%. A gente, com uma razão de dependência 3 vezes menor do que a japonesa, gasta com proporção do PIB, com programas contributivos e não contributivos para aposentadoria, o mesmo que o Japão. Então, essa é uma escolha que nós tivemos. A gente tem uma carga tributária muito elevada. Tenho até dificuldade de achar que o Estado brasileiro, que a economia brasileira é neoliberal. A gente gasta 34% do PIB, a gente arrecada, a gente tem... O Chile, dá para dizer que o Chile é meio neoliberal. O Brasil, não. A gente tem uma carga tributária super alta, a gente tem um gasto público super alto, a gente tem uma dívida pública super alta. Essa coisa de Estado mínimo, eu nunca entendi esse papo de Estado mínimo. Que história é essa de Estado mínimo? No Brasil, entre os emergentes, tem Estado máximo. É difícil achar emergente com Estado maior do que a gente acha. Você tem que ir para a Europa Oriental. Os estados da Europa Oriental, até pela herança do governo comunista, da União Soviética, eles têm uma carga tributária parecida com a nossa ou até maior do que a nossa. Mas no mundo da América Latina e dos outros emergentes, o Brasil é o campeão de carga tributária, de tamanho do Estado, de políticas sociais. Agora, o problema é que a sociedade escolheu ter uma carga tributária alta, escolheu ter um estado de bem-estar social. E há uma incompatibilidade, no meu entender, entre estado de bem-estar social e estado intervencionista. E, na verdade, a gente viu essa incompatibilidade lá na virada dos anos 50 para os anos 60. Quando a gente lê os textos do Furtado daquela época, é muito claro essa incompatibilidade, e o Furtado reconhecia essa incompatibilidade, essa dificuldade. Furtado queria que a solução fosse, e eu acho que ele estava correto, para o aumento de carga tributária. E, de fato, a solução foi essa, porque veio o golpe militar arbitrou o conflito distributivo que existia na sociedade naquele momento, e a maneira de arbitrar o conflito distributivo naquele momento foi aumentar a carga tributária. A gente sabe que o programa econômico do governo Castelo Branco, primeiro, era muito parecido com o plano trienal do Celso Furtado, e promoveu um enorme aumento de carga tributária, que era o que o Furtado dizia que precisava naquele momento. Então, eu acho que hoje a gente tem esse dilema, e esse é o dilema da indústria. Então, acho que o primeiro objetivo da indústria seria reduzir os custos microeconômicos imensos que a indústria tem de operar no Brasil. Eu acho que a agenda da indústria hoje é a PEC 45, ou a 110, eu prefiro a 45. A gente tem que reduzir o custo de observância, tem que reduzir o custo de litígio. A indústria, por ser a indústria de transformação, porque é aquele setor que tem as cadeias produtivas mais longas, ela sofre muito com a complexidade tributária e com elevadíssimo custo de conformidade que existe no Brasil e com elevado grau de litígio ensejado por esse elevado grau de complexidade. Então, acho que a primeira agenda é uma agenda de reforma tributária na direção da PEC 45. Acho que vai ser uma pequena revolução na indústria de transformação se a gente conseguir aprovar um projeto com esse teor. Acho que tem que equilibrar as alíquotas e as cargas tributárias. Acho que não faz sentido a indústria de transformação pagar relativamente mais que serviços de agropecuária. Não faz nenhum sentido. As pessoas dizem, Samuel é contra a Fiesp, Samuel é contra a indústria, Samuel é liberal. Agora, eu contra a Fiesp, contra a indústria, liberal, seja o que eu for, eu sempre reconheci que é um absurdo a estrutura tributária, o impacto que tem sobre a dificuldade de gerir a indústria no Brasil, com essa complexidade imensa, com esse elevadíssimo custo de observância da legislação tributária que a gente tem.
É até meio maluco que a gente tem indústria ainda funcionando. Quando a gente olha como que o Brasil é, meu Deus do céu, como que os caras conseguem. Aí eu acho que na macro a coisa é ruim para a indústria. Eu não sei muito como resolver isso. Vou lembrar uma coisa para vocês. Peguem o gráfico da participação da indústria no PIB nos últimos 30 anos. Então, esse negócio cai. Tem um período que esse gráfico sobe. O período que esse gráfico sobe é entre 1998 e 2005. Tá? Se você pegar esse período, de 98 a 2005, a participação da indústria no PIB brasileira sobe. Por que ela subiu, gente? O que aconteceu entre 98 e 2005? Entre 98 e 2005, houve um longo processo que envolveu 2 governos, segundo mandato do FHC e primeiro mandato do Lula, de construir um ajuste fiscal estrutural de longo prazo. A gente saiu de um déficit público em 97, estrutural, na União, de uns 2% do PIB, e lá em 2004 a gente tinha um superávit primário estrutural na União de quase 3% do PIB. Então, houve um aumento da poupança pública nesse período de quase 5 pontos percentuais do PIB, muito pela receita, tá? A gente sabe disso, o grosso foi para o aumento de impostos. E esse aumento da poupança pública, ele gera em equilíbrio um câmbio mais desvalorizado e ele gera em equilíbrio uma participação maior da indústria no PIB. Então, um dos problemas da indústria é que a sociedade brasileira, de certa forma, ela escolheu ter pouca indústria. Por que ela escolheu ter pouca indústria? Porque a gente escolheu ter uma taxa de poupança muito baixa. E é muito difícil, um país que tem uma taxa de poupança muito baixa, ter muita indústria. Isso não tem muito jeito. É o país que a gente quer. Eu estou dizendo, o Brasil é uma democracia e a gente tem que observar as escolhas que a sociedade fez. Então, do ponto de vista macroeconômico, eu acho que a gente tem uma restrição dura para a indústria, que não tem muita saída, porque a economia política do país é anti-industrial, de certa forma. Digamos assim. Com isso, eu terminei meus 15 minutos. Obrigado pela atenção de vocês. Passo a palavra ao nosso mediador, Zé Paulo Kupfer. Muito obrigado. Zé Paulo, tira seu microfone do mudo, por favor, Zé Paulo. Tirar do mudo, porque... Bom, você gastou um pouquinho menos dos que os 15 minutos, a gente vai, então, tentar não desperdiçar esse tempo a mais. Eu acho que agora o André poderia comentar o que o Samuel falou, e depois o Samuel comenta o que o André comentou em cima do que o Samuel falou. Acho que a gente vai ter uma coisa mais rica. Eu só deixo para os dois, já que eu estou aqui para isso, a questão das desigualdades enfim, a sociedade brasileira também faz as suas escolhas. Eu sempre digo que o regime tributário é a impressão digital de uma sociedade. Diz-me como tributos que te direi quem é. E aí, essas enormes desigualdades, o enorme peso dos tributos indiretos, né? O enorme desequilíbrio da carga tributária. Eu, que sou PJ, pago nem 10% de imposto. Esse aqui é um país ultraliberal comigo. Porém, o pessoal de 2 salários mínimos já é um pouco diferente. Talvez o Japão também seja um pouco diferente. Lá, os velhinhos são muitos, mas eles têm renda melhor e os impostos talvez não sejam. Olha, já que eu estou falando, vou aproveitar. Anos atrás, eu não consegui mais checar essa informação. Eu sabia que ICMS de comida de gato era quase 1/3 de comida de gente. Comida de gente tinha uma alíquota média de 18%, de gato era 7%. Eu não sei como é que isso ficou. Eu dizia assim, mas esse país é muito louco. E depois eu pensava assim, mas lá no Nordeste,
que tem muita gente pobre, onde é que o Estado vai arrumar dinheiro para as escolas, para a saúde, não sei o quê? É na renda? Não tem renda. Onde vai arrumar? Vai arrumar no consumo. Então, a questão que eu vou colocar para depois que vocês façam um debate, é o seguinte: por que isso acontece? Por que a carga tributária é regressiva? Por que tem tanta transferência de renda para idoso e para os... Por que isso acontece? Isso acontece, mas por quê? Então, depois que o André fizer uma geral em cima do que disse o Samuel, e o Samuel replicar, tá bom? E aí, tempo curto, tá? Vamos ver, outros 10 minutos cada um. Não, acho que nem precisa de tudo isso, porque então, a gente está mais concordando do que discordando. Então, vamos lá, isso é bom. Então... Esse é um movimento que eu salientei no início da minha fala, que conforme você vai tendo mudanças, que são, inclusive, nos problemas enfrentados pelos países, a própria agenda de pesquisa, as opiniões da profissão também vão mudando, né? Elas vão flexibilizando em alguns pontos, vão se tornando mais críticas em outros. Então, pelo que a gente vê aqui, não existe mais, pelo menos aqui nessa discussão aqui, a ideia de temos que fazer política industrial. Acho que já está razoavelmente aceito de que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, os outros estão fazendo. Então, a gente também fica desalinhado. A questão é como. E esse eu acho que é um avanço, eu concordo com o Samuel, acho que é um avanço positivo. Eu já fui algumas vezes no IBRE discutir isso, né, onde o Samuel é pesquisador, e eu acho que há um razoável consenso de que a gente tem que fazer algo. Se a gente não fizer, a geopolítica vai nos empurrar. Eu não acho que o Biden acordou um dia e falou, nossa, realmente, política industrial, sempre defendi isso, vou fazer agora. Não, eu acho que a emergência da China o colocou nessa necessidade de ter que enfrentar um problema que não estava sendo resolvido pela própria dinâmica dos mercados. Então, acho que nesse ponto a gente está razoavelmente consensuado. Onde eu discordo um pouco do Samuel, talvez seja essa lei de Sé adaptada aí aos empregos e às empresas, né? Então, se você ofertar trabalhadores, vai gerar uma demanda automática por esses trabalhadores em setores mais sofisticados. Eu acho que há muitas evidências de que isso não acontece. Eu acho que o bolsão de desemprego, de subemprego e de subocupação que a nossa economia enfrenta, ele tem características de curto prazo, né, tem fatores associados ao próprio ciclo econômico, à política macroeconômica de curto prazo, mas tem também uma raiz estrutural. E novamente, os Estados Unidos estão passando por um problema estrutural de gerar bons empregos. Uma economia como a nossa, que está atrasada tecnologicamente, que está há 30 anos com um crescimento muito baixo, com uma dificuldade muito grande de evitar a desindustrialização acelerada, também inevitavelmente vai passar por isso. Então eu acho que nesse ponto a gente precisa dar uma atenção mais ao tipo de produção que a gente faz. E aqui é uma diferença que eu acho que é marcante entre as nossas abordagens, é que eu entendo que o perfil de composição do PIB, ele é importante. Eu acho que nutrir a indústria e tudo aquilo que vem a partir de uma base industrial, com as capacitações de produção tecnológica, a capacidade de montar um sistema de inovação que possa nutrir e endogenamente gerando novas oportunidades é absolutamente necessário. Onde eu concordo com a abordagem do Samuel é que eu acho que não dá para fazer também tudo da noite para o dia. E aqui um ponto central que eu provoco o Samuel também para ver a reação dele nesse sentido o Brasil ele tem uma estrutura produtiva que precisa ser mantida, e eu concordo que uma reforma tributária que desonere da maneira distorcida que hoje faz a indústria, o nosso sistema tributário, e eu tenho dúvida se ele vai causar uma revolução. Eu concordo com você que talvez ele certamente alimente bastante a atividade industrial, aumente a nossa competitividade, pode desfazer uma série de distorções que hoje estão embutidas na estrutura tributária, e certamente as cadeias longas acho que é indiscutível. A minha preocupação, Samuel e os demais que estão aqui acompanhando a gente, é como que a gente vai entrar na nova economia. Porque esse setor que vocês
que você colocou, que eu concordo, ele vai se beneficiar, mas ele está há décadas com uma dificuldade enorme de investir em inovação, em pesquisa e inovação. A gente tem uma série de dificuldades aqui que envolvem a própria produção de conhecimento, a difusão de conhecimento. Então, eu sou muito cético a depositar só na educação e na reforma tributária esta revolução, né, que você colocou. E, novamente, sem desmerecer nenhuma das duas, né, porque eu acho que você está corretíssimo no papel da educação, está corretíssimo no papel da reforma tributária, mas se a gente não conseguir constituir nos setores estratégicos, não apenas para a manutenção da indústria, mas também para que ela consiga inovar e entrar em novos mercados, que ela consiga entrar em novas perspectivas de produção de conhecimento, a gente vai ficar naquela esteira que está rodando a uma velocidade menor, a gente não vai sair do lugar, e os outros países vão avançar nisso. Então, a minha preocupação é como que a gente incorpora 20 milhões de pessoas na nova economia. Não nos setores que já estão consolidados. Eu concordo absolutamente. Vai ter aí uma parte que vai empregar mais, eu sei, mas a minha preocupação é como que a gente faz para produzir conhecimento profundo da Amazônia, em vez de ter pesquisador sueco e holandês vindo aqui produzir esse conhecimento para depois a gente comprar medicamento por 1000 vezes mais caro do que ele custaria se a gente produzisse, né, aqui. A minha preocupação é como que a gente faz com que o setor de semicondutor, que eu não tenho absolutamente nenhuma esperança que a gente se torne uma China ou uma Coreia, como que a gente consegue, a partir das condições já instaladas, e aí o caso Ceitec, que sempre é motivo, né, de discussão, como que a gente poderia nutrir esse ecossistema? Né? E nisso eu discordo um pouco do Josué, de maneira respeitosa, com relação aos subsídios. Há vários setores da nova economia que países, em vários outros países, recebem subsídios incrivelmente generosos. Incrivelmente generosos, porque esses são setores que demoram a gerar resultados. A gente está falando uma fábrica de semicondutores, demora de 5 a 10 anos para ser montada. Então, eu acho que num contexto em que a gente precisa planejar a saída da economia de uma crise, mas também entrar com um pé que nos permita uma inserção externa, novamente, atendendo aos anseios de soberania, de segurança econômica, sanitária, energética, e também, claro, a questão ambiental, que a gente consiga inovar. E a minha preocupação é se dá para fazer isso, né, sem uma capacidade de coordenação envolvendo Estado, sociedade civil e mercado e setor privado, que vá além da agenda que está posta hoje. Na minha visão, não dá. A gente vai ter que sentar para conversar com os diferentes setores, mapear isso, já tem ferramentas, né? Obviamente eu sou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que essa área emergente da complexidade permite identificar várias possibilidades de expansão. Eu cito uma delas aqui apenas para não estender demais, que é o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde. A gente tem capacidades ali que podem ser germinadas e fertilizadas de uma maneira a tornar o Brasil realmente um ator muito mais relevante na área da saúde do que ele é hoje. E não apenas na produção de serviços básicos, mas também em competência tecnológica, desde programação de testes clínicos até uma ferramenta ou tecnologia de como fazer vacinação em massa, que isso pode ser necessariamente exportado como um serviço. Então, existem capacidades, mas a minha impressão é que sem coordenação, e aí eu concordo, vai ter problemas de economia política e mesmo problemas de planejamento. Eu acho que é inevitável a gente fazer esta revolução que você mencionou. Ok. Samuel. Então, eu acho assim, André, na questão da educação, a gente sabe que a educação gera ganho de salário, ela reduz a informalidade e ela reduz a taxa de desemprego. E acho que são fatos estilizados. Então, mesmo que tenha o problema da estrutura produtiva, o investimento se mostra rentável e vale a pena. Com relação à construção de um modelo de inovação, eu acho que a gente tem que entender por que não está funcionando. Porque, como eu falei, assim, o Brasil não é neoliberal. A gente não é o Chile. A gente tem as FAPESPs, cada estado tem a sua. A gente tem a FINEP. A gente tem BNDES. A gente tem
a Embrapa, a Embrap. A gente tem já uma série de órgãos públicos que são desenhados para isso. Quando eu era assessor do Tasso, a gente aprovou, e com voto da bancada do PSDB, inclusive, a Lei do Bem e a Lei da Inovação. Então, foi feita muita coisa. A gente gastou muito dinheiro no período das vacas gordas. A gente parou de gastar dinheiro agora porque o dinheiro acabou. O país tem um déficit público, tem uma dívida, a gente tem que resolver esse problema. Quando nós construirmos novamente uma sanidade fiscal, a gente vai voltar a gastar. E aí a gente já tem um monte de instituições. Não é que é um país liberal, que é tudo privado. Não, a gente tem Estado, tem um monte de órgãos. A questão é assim, por que esse negócio não funciona? Por que eu gasto esse dinheiro, tenho todas essas estruturas, e eu olho o setor público brasileiro como inovação, com esforço de inovação, com proporção do PIB, ele gasta o que os outros países gastam, e o setor privado não gasta. A gente tem que ter um diagnóstico, senão eu vou ficar gastando dinheiro e não vai ter resultado. Então, eu digo, nós não somos liberais, nós temos muitas estruturas públicas que já são construídas, que estão no orçamento e que geram gasto público, e que tem pessoal, e a gente tem que entender por que esse negócio não está funcionando. Então, acho que aí o ônus é para a sua turma, vocês têm que estudar isso, tem que estudar. Outro dia eu participei de uma live dessa e um professor ficou muito irritado comigo, quase que me xingou no e-mail. Eu disse, não tem problema, eu não sou dogmático. Agora, me manda o elenco de experiências que deram errado, o elenco de experiências que deram certo. Esse professor alegava que, por exemplo, a política de substituição de importação recentemente na produção de usinas eólicas foi um sucesso, não conhece essa experiência. A gente sabe que a Embraer, é difícil fazer uma conta com taxa em torno, fazer uma conta de taxa interna de retorno, mas o desenho parece que funcionou. Então, tem experiências que deram certo, tem Embrapa deram certo, tem experiências que deram errado. Então, a gente tem que ter o inventário das experiências, fatos estilizados do que deu certo, fatos estilizados do que deu errado, e algum conjunto de protocolos para orientar a política pública. E a gente já tem estrutura demais, a gente já gasta dinheiro com isso. E quando a gente olha no longo prazo, o Estado brasileiro não gasta pouco em P&D. Quem gasta pouco em P&D é o setor privado. Então, tem alguma coisa na comunicação dos dois que está faltando. E a gente tinha esse diagnóstico lá nos anos 2000. A aprovação da Lei do Bem e da Lei de Inovação, em 2004, tinha este objetivo. Aparentemente não funcionou. Por que não? Não sei. Eu, outro dia, encontrei um advogado administrativista bom. Eu disse, peguei Carlos Ari Sunfeld. Perguntei, Carlos, me conte, por que a Lei de Inovação não pegou? É uma pergunta assim, razoável, porque eu era assessor e a gente estava entusiasmado com a lei, e eu fiz o parecer favorável àquela lei em 2004, o senador Tato aprovou, ajudou a aprovar aquela lei. A gente pensava que aquela lei ia permitir um novo tipo de engate de relacionamento das universidades federais no setor privado. Temos que lembrar que nós temos uma enorme rede de universidades públicas, não são poucas. Tem um orçamento para as escolas superiores. Então, a gente gasta o dinheiro. A pergunta é por que não engatou? O diagnóstico do Carlos é que ele acha que a lei ficou muito mal redigida e aí o TCU bloqueou um monte de coisa, a coisa não andou. Não sei se é esse, mas esse é um tema que a gente tem que tratar. Quer dizer, eu acho que essas coisas, quando a gente sai das grandes frases ou das grandes questões e a gente vai para a cozinha de pegar política e política, avaliar, primeiro, as discordâncias ficam muito menores, né? Porque não estamos discutindo tese. Estamos discutindo uma questão específica. Foi feita uma lei para fazer com que toda uma estrutura gigantesca que o país tem de escolas públicas federais e universidades públicas federais e estaduais criasse mecanismos para que essas universidades e os pesquisadores, os engenheiros, conseguissem dialogar com o setor privado e aumentar o progresso tecnológico no país, a inovação. E não aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que entender onde que está travando, ter um diagnóstico e aí fazer as medidas necessárias. Mas eu acho que, como em geral no Brasil acontece, o problema é muito menos de falta de dinheiro. Temos que lembrar, a gente chegou a colocar entre 2005 e 2014 500 bilhões de reais no BNDES. Gente, é coisa beça, é muito dinheiro, foi quase 15%, 14% do PIB.
para a gente fazer uma política industrial e não teve resultados positivos. E eu participei de um artigo escrito junto com outros colegas do BNDES. A gente fez uma avaliação. Eu não estou dizendo que foi roubo, não. Eu nunca entrei nessa história de roubalheira, tal. Nunca entrei. Pode pegar as minhas colunas, tal. Nunca foi esse meu tema. Agora, não teve um retorno compatível com o custo social. A gente tem que entender isso. Então, eu acho que esses são os temas. Me alonguei mais. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, Fausto, nós temos alguns minutos para o prazo protocolar. Era o caso de, então, passar para as perguntas que o pessoal fez, que você vai coordenar, mas eu acho que ainda podia dar 3 minutos para cada um dos dois dar uma finalizada, dar uma mensagem geral. Que tal? Acho interessante. A mensagem geral, a gente pode encaminhar a pergunta que você fez para nós, Paulo. Tá bom. Bom, mas que são agora, Samuel, são perguntas do pessoal que está da audiência do debate. Sim. E isso é com o Fausto, que ele que está ali reunindo. Eu tô vendo aqui que tem algumas, o Fausto talvez possa juntar. Tem 4 ou 5, tem meia dúzia delas, talvez o Fausto possa juntar em 2. Isso. E aí a gente vê cada um rapidinho, né? A essa altura, as respostas, tá bom? Perfeito. Então, assim, eu até pela oportunidade de que hoje houve uma polêmica na rede social preferida dos economistas, que é o Twitter, a respeito do problema cambial e do seu impacto potencial sobre o desenvolvimento industrial presente visando crescimentos no futuro, apareceu uma pergunta que é uma pergunta recorrente aqui no Grupo Brasil Primeiro a respeito da taxa de câmbio e a sua trajetória de futuro. O câmbio hoje está a 4,70. Uma série de indústrias exportadoras começam a ter prejuízo, como cada um vê essa situação. E aí eu quero amarrar um contexto talvez menos pontual do câmbio especificamente, mas que é o seguinte: todo mundo sabe que indústrias e empresas em geral que não têm lucratividade não conseguem ter capital de giro suficiente para investir. Acontece que os investimentos industriais costumam precisar de complementação de investimentos públicos, e as regras fiscais brasileiras, como diz aqui o Demian, também estão muito amarradas no contexto atual. Dado que existe uma necessidade, segundo o professor Samuel, de fazer uma certa contenção fiscal para gerar, imagino que credibilidade, etc., né? Como é que fica essa questão junto com, né, uma trajetória futura de câmbio que, segundo a outra pergunta, pode acabar com a lucratividade imediata das empresas industriais exportadoras. Então, passaria, não sei quem quer responder primeiro, acho que Samuel, que está colocado na tela aí na figura maior, pode começar, por favor. Olha, eu acho que câmbio tem 2 questões. Tem o nível médio do câmbio e tem a alta volatilidade do câmbio no Brasil. A gente tem evidências que a alta volatilidade no câmbio no Brasil, acabei de escrever um capítulo com meu colega do IBRE, Braulio Borges, vai sair numa coletânea organizada pelo Marcos Mendes, está muito associado ao regime de política fiscal nossa. Nossa política fiscal é muito procíclica. Como a política fiscal é muito procíclica, ela reforça os movimentos do câmbio. Então, se nós conseguirmos avançar e caminharmos em direção a regras fiscais mais contracíclicas, e o Chile as tem. Então, não estou falando da Alemanha, estou falando de um país vizinho aqui, mais ou menos, que compartilha o mesmo conjunto de valores, está em estágio de desenvolvimento mais ou menos parecido ao nosso, a gente vai ter um câmbio muito menos volátil. Aí eu acho que a redução da volatilidade do câmbio está muito associado a uma regra fiscal contracíclica e não procíclica, como a gente, em geral, teve desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma regra muito procíclica. O nível médio do câmbio, meu ponto é que essa é uma decisão da sociedade. O Brasil sempre vai ter um câmbio mais valorizado porque a gente escolheu ter uma taxa de poupança baixa. A gente que poupa pouco, o câmbio é mais valorizado. A gente que poupa muito, asiáticos em geral, o câmbio é mais desvalorizado. Então, a menos que nós mudemos a nossa economia política, eu não vejo como resolver isso. Não é uma questão técnica. O câmbio não é uma questão técnica. Tem uma economia política
por trás dele. Regras fiscais. Eu não acho que a contenção fiscal que a gente vai ter que continuar fazendo é para conseguir credibilidade. Acho que a contenção fiscal para a gente ter solvência do setor público, solvência sem inflação. A gente sabe que o setor público emite dívida na sua própria moeda, mas você tem uma solução por inflação. Acho que a experiência que a gente tem é que essa solução é muito ruim. Então, a necessidade de continuar no caminho doloroso, difícil, de construir um superávit primário estrutural é um caminho para evitar a inflação. Tá? Então, não tem muita saída. Essa é a minha reação aos dois temas. E aí, de fato, existe uma possibilidade, Fausto, só tocando na questão que o Zé Paulo pediu para a gente tocar, de aumentar a carga tributária. Tem estudos do IPEA, geralmente assinados por especialistas. Eu acompanho muitos trabalhos, não é minha especialidade, mas eu acompanho muitos trabalhos do Sérgio Gobetti, do Rodrigo Orair, que são especialistas do tema, e eles avaliam que, aumentando a carga tributária sobre a renda, você consegue aumentar os impostos em até 1,5%, 2% do PIB, e de uma forma progressiva, tributando mais os ricos. Evidentemente, Fausto, para fazer isso, tem que fazer o que o Zé Paulo lembrou aqui. Isso foi super legal, o posicionamento do Zé Paulo. A gente sabe que as maiores distorções no imposto de renda no Brasil estão nos regimes tributários especiais, simples e lucro presumido. E aí é duro, gente. Tá? Tem uma votação que do PSOL ao PSL todo mundo aprova, que é quando a gente vai decidir elevar o limite de inclusão no Simples. Olha lá, vai aumentar o limite de inclusão para uma empresa no Simples, do PSOL ao PSL todo mundo aprova. Agora, o Simples é um mecanismo imenso de elisão fiscal. Não, e sendo que ele vai crescendo, né? Começou, nem lembro mais qual era o limite para o faturamento da empresa, hoje acho que está em 4,8 mais 5 bilhões, milhões, e todo ano tem algum deputado querendo crescer isso, fora o fato que não gerou a formalização prometida de empregos e, pior, fragmentou as empresas. Elas preferem ficar menores para não mudar de regime. Ou seja, isso que nós temos que ver. Você diz que a sociedade não quer poupança. Ela não quer muitas outras coisas que, né, não é bem a sociedade. É quem tem poder de fazer as leis, né? Então, eu acho que tem um espaço, tem lá os trabalhos do Rodrigo, do Sérgio Gobetti, eu já abordei em colunas minhas os textos dele do IPEA, e tem um espaço da gente aumentar a carga tributária de 1,5%, 1,8% do PIB, aumentando a progressividade, mas vai ter que tributar todos nós. Todo mundo que se diz eu sou de classe média, no Brasil, quem ganha 24 mil por mês ou mais está no 1% mais rico. Esse é o fato. Então, bom, com isso eu passo a André. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, obviamente, nesse ponto, acho que eu concordei com o Samuel quando ele falou que política industrial enfrenta um problema de economia política, e eu queria desafiar o Samuel a também concordar comigo que o problema da taxa de câmbio e também da política monetária e fiscal também tem um problema de economia política, que é uma fortíssima influência do setor financeiro nos rumos dessas políticas. Eu não acho que elas são apenas políticas técnicas, eu não acho que existem, né, muitos patamares e limiares que muitas vezes são colocados. Então eu queria reagir à fala dele, colocando que, pelo fato de nós sermos uma economia subdesenvolvida, periférica, dentro do sistema internacional, que não tem uma moeda de reserva internacional, a nossa taxa de câmbio é também fortemente influenciada por fluxos de capital, que acabam atendendo aos mais diversos tipos de tendências e pressões que ocorrem, né, mundo afora, e isso gera uma volatilidade maior. Tem estudos também que mostram, como o Samuel mencionou, que a taxa de câmbio brasileira é incrivelmente volátil. Então eu concordo com ele que ela deveria ser estável, e essa é a pergunta talvez de 380 bilhões de dólares, que é as nossas reservas, que é como estabilizar
uma taxa de câmbio num país que é periférico e que está sujeito, né, à dinâmica financeira internacional. Tem vários trabalhos, né, da Ray mostrando o ciclo internacional de capitais, ciclo internacional de crédito. Então, eu gostaria de concordar que se a gente mantivesse as contas em ordem, que a nossa taxa de câmbio seria mais estável. Mas eu acho que, nesse caso, é muito difícil acreditar que isso vai acontecer, muito embora os estudos possam mostrar que você melhorar o fiscal possa melhorar a estabilidade do câmbio. Mas eu acho que isso não elimina o fato de que a gente é muito mais reflexivo nesse sentido do que proativo. O segundo ponto que eu acho que afeta bastante a economia política da taxa de câmbio é a própria dinâmica do regime de metas de inflação, que por conta desta economia política, da influência do setor financeiro, dos operadores de mercado, acaba gerando uma excessiva responsividade, reação à inflação, que, no meu entender, é sempre, ou grande parte das vezes, fortemente afetada por pressões de custo ou pressões administrativas, que vêm da indexação de vários contratos básicos de utilidades públicas no Brasil, que muitas vezes sofrem influência de taxa de câmbio, sem mencionar preço de aluguel, que ainda no Brasil tem uma indexação informal forte, no caso até do setor formalmente colocada nos contratos de aluguel, que fazem com que o Banco Central sistematicamente tenha que deixar a taxa de juros mais elevada, e isso tem um forte papel em atrair capitais externos, né, o carry trade, e isso tende a gerar, é uma das forças que gera essa tendência sobre a apreciação do câmbio. Então, na minha visão, e aqui eu não vou, né, pregar nada revolucionário, como eliminar o regime de metas de inflação e tal, nem acho que esse seja o caminho. Eu acho que tem formas de o Brasil atualizar o regime de metas de inflação, sem querer fazer novamente propaganda, mas no Bidenomics nos Trópicos, o Braulio Borges, que o próprio Samuel citou como coautor dele num artigo, ele tem um capítulo sobre o regime de metas de inflação, sobre a política monetária, né, e ele vai explorar, por exemplo, por que o regime de metas de inflação nunca foi atualizado no Brasil na sua institucionalidade, quando vários países já fizeram, desde desenvolver índices, né, que consideram, eliminam, na verdade, esses choques exógenos de energia e alimentação, que aqui no Brasil, se você falar isso, já vai lembrar aquela ideia de ficar manipulando o índice e tal. Depois, estender o horizonte relevante da política monetária, que poderia ser instituído, e novamente, não o é, na minha visão, por uma questão de economia política. Como fazer, eu também não sei, tá? Mas eu acho que tem aspectos de economia política aqui muito relevantes. E, finalmente, né, uma outra possibilidade, né, que se analisa é usar, eventualmente, uma média de inflação. Se alguns elementos desses, ou todos, ou uma parte, pudesse ser incorporado num debate que não fosse tão refratário a mexer, porque o regime de metas de inflação ele se tornou um totem no Brasil. Qualquer tentativa, eu não estou falando do Samuel aqui, nem de ninguém que defenda o regime, eu estou dizendo no plano da imprensa, no plano da economia política, você mencionar fazer uma adaptação desse sistema para seguir regras internacionais, gera uma reação incrivelmente intensa que bloqueia, na minha visão, uma adaptação institucional que poderia, no médio e longo prazo, atenuar esse problema da nossa taxa de câmbio, junto com, no meu entender, outras variáveis. Então, queria deixar essa provocação, não sei se o Samuel quer responder rapidamente, não sei nem se tem tempo, né, talvez a gente tenha que levar isso para outro espaço. Mas agradeço, Zé, e a todo mundo aqui que compartilhou as suas ideias e as perguntas com a gente. Zé Paulo, eu vou tomar a liberdade de conceder ao Samuel, se ele quiser, uns 2 minutinhos finais, tá bom, Samuel? Claro, por causa de você rapidamente reagir a esse específico ponto que o André levantou. Porque eu acho que aí tem uma divergência clara, talvez uma divergência maior que apareceu entre nós. Uhum. Eu não vejo no regime de metas de inflação o grande problema nosso. Eu acho que essa é uma maquineta que está funcionando. Concordo com o André, concordo com o Braulio, que tem mecanismos de melhorá-lo, mas lembro que na lei que foi aprovada agora, que concedeu independência ao Banco Central, foi colocada nos objetivos do Banco Central como um objetivo subsidiário a suavização do ciclo. A suavização do ciclo ele entrou lá como um substituto
de usar, em vez do índice cheio, usar para monitorar o modelo de metas de inflação, um núcleo de inflação que expurga dos choques de oferta. Então, uma maneira de você tratar isso é dizer, olha, o Banco Central ele tem uma meta inflacionária, mas tem um objetivo subsidiário de suavizar o ciclo. E, ao fazer isto, ele estaria, na prática, se comportando como se o índice que ele está perseguindo, como mecanismo operacional, seria um índice expurgado dos choques. Acho que é interessante a gente sair do ano calendário, acho que é uma mudança que, em algum momento, a gente vai caminhar, mas eu não vejo esse um grande problema. Por exemplo, a gente está sofrendo choques imensos e a política monetária ela está deixando, ela está acomodando. A gente teve inflação ano passado de 10%, esse ano, provavelmente, a inflação vai ser 7,5%, e a gente talvez convirja para a meta o ano que vem, talvez a gente vai convergir para a meta só em 24. Então, o sistema está mostrando uma enorme flexibilidade. Não tem nenhuma coisa muito ortodoxa aqui. Ele está acomodando choques, ele está subindo juros para suavizar o ciclo. E ele não está respondendo integralmente, tanto é que nós vamos ter provavelmente 3 anos seguidos com inflação acima da meta, e inflação, inclusive, mais alta do que a inflação observada nos nossos vizinhos aqui. Então, eu não vejo esse nível de ortodoxia na operação do regime de meta de inflação. Inclusive, se nós olharmos nos últimos 30, 20 anos, desde que o regime de meta de inflação foi instituído, a gente mais teve inflação acima da meta do que inflação abaixo da meta. Então, mesmo com esse regime, só para a gente ver que ele não tem nenhuma ortodoxia, ele errou mais para um lado do que para o outro. Os erros não foram simétricos. E sempre é no sentido de mais inflação do que menos. Então, eu não consigo enxergar essa ortodoxia que o André enxerga. Fausto. Muito bem. Então, acho que a gente pode dar por encerrado aqui. Acho que dilatamos em 10 minutos o prazo. Eu só queria fazer um último comentário, 2 comentários. Primeiro, que a mesa reunida pelo Fausto prova que a diversidade de opiniões é fundamental para o debate, coisa que não acontece, já foi pior, mas ainda é muito fraco no meu campo, que é a imprensa. Já foi pior e está um pouquinho melhor. As redes sociais, esse é um lado bom, mostraram alguns invisíveis não mainstream, e o espaço foi um pouquinho aberto, mas ainda é muito desequilibrado, e o debate, quando não é interditado, olha como a gente viu hoje, a gente vai até longe. Começamos com o país que queremos, fomos falar de política industrial, terminamos no tripé econômico, nas metas de inflação. Sinal de que temos muito trabalho pela frente e seria melhor que isso fosse feito com as cabeças divergentes, civilizadamente trocando ideias, procurando um consenso nacional. Era só isso, Fausto. É com você. Obrigado, José Paulo. Foi uma honra ter você aqui. Eu sou um admirador, sou um colega seu e admirador seu, leitor de longa data já, das suas colunas sobre economia, com as quais aprendo sempre. Professor Samuel, também muito obrigado pela presença aqui no nosso debate. André, meu amigo, meu grande companheiro de sempre, também professor informal da minha compreensão de economia como jornalista, muito obrigado por ter vindo. O Grupo Brasil Primeiro está muito feliz de organizar esse seminário. Que país queremos é uma pergunta mais do que pertinente, é uma pergunta necessária. O Brasil está indo para um ano eleitoral especialmente dramático, em que discutir os temas de longo prazo vai sim fazer toda a diferença, e é isso que a gente está se propondo aqui. Eu quero convidá-los, todos e todas, às próximas mesas de debate. Agora, às 6h30 da tarde, vamos começar um debate sobre perspectivas para a indústria brasileira, já mais entrado dentro do assunto industrial. Então, todos absolutamente convidados, todos receberam nos seus e-mails aí os links de acesso. Desse debate, então, participarão o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o professor e presidente do Conselho Federal de Economia, o Antônio Correia Lacerda. Nesse caso, eu estarei na mediação. E amanhã, começando a partir de 2 da tarde, o seminário Que País Queremos trará uma série de 3 debates. O primeiro deles,
vai ser sobre uma macroeconomia para o desenvolvimento, em que vão participar o Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, e o Paulo Rabelo de Castro. O segundo deles vai ser sobre complexidade produtiva e competitividade brasileira. Vai começar às 5 da tarde. Todos esses links serão enviados para os e-mails de vocês que se inscreveram. Desse segundo debate, então, participarão o Paulo Gala e o José Ronaldo Castro Souza Júnior, do IPEA. E, por fim, nós teremos aí um debate, José Paulo, que eu acho que vai te interessar muito participar, que é sobre mídia econômica, indústria brasileira e representação política, em que dois dos nossos colegas, brilhantes jornalistas, o Pedro Cafardo e o Fernando Dantas, né, vão participar conosco aqui com mediação da professora da SPM de São Paulo, a Cristina Helena Pinto de Mello. Ok? Bom, ficamos por aqui. Obrigado, então, pela participação de todos. Obrigado pela audiência, as perguntas, principalmente os participantes. Para ficar registrado aqui, embora ele já não esteja mais aqui, obrigado ao Josué Gomes, na representação da Fiesp, de ter vindo aqui a brilhantar o nosso debate. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Então, vamos encerrando. Até a próxima mesa do Que País Queremos. Muito obrigado. Até logo.